Bom dia a todos e a todas. Queria começar por pedir desculpa aos nossos convidados por ir falar na nossa língua materna, o português, mas já falei com os tradutores e tenho a certeza que irão conseguir compreender aquilo que vos queria transmitir. Agradecer também ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Português, por, enquanto membro da IAPA, me ter desafiado para participar nesta conferência, sugerindo-me um tema que é, de facto, muito interessante, mas que seria, penso eu, bastante fastidioso para os colegas estrangeiros, fundamentalmente, e para os portugueses, seguramente, se eu centrasse a minha intervenção em aspectos estritamente jurídicos ou processuais. Sendo assim, gostaria de começar na linha da intervenção anterior e das palavras do nosso moderador e da sessão de ontem, por lembrar 2 ou 3 ou 4 coisas que acho importantes sobre o sistema jurídico-penal português. A Justiça Penal Portuguesa, à semelhança de todas as demais jurisdições, vive uma situação de alguma instabilidade permanente desde 1978. Em 1978, na sequência da Revolução de Abril, como sabem, Portugal viveu durante bastantes anos num regime dito totalitário, e era totalitário, conhecido como Estado Novo. Em 1974 houve uma revolução, foi publicada e aprovada e publicada uma Constituição da República em 1976, que ainda está em vigor, com algumas alterações, e na sequência dessa Constituição de 76 foi reformulada toda a orgânica judiciária do país, com uma lei que saiu em 1978. Daí para cá, vivemos naquilo que alguns autores têm chamado um experimentalismo judiciário, o que significa que para quem, como os procuradores que têm que trabalhar neste sistema, o nosso esforço de adaptação, de reorganização dos serviços e até de interpretação das normas que vão sendo publicadas tem sido permanente e muitas vezes com resultados absolutamente indesejáveis e com conclusões muitas vezes também contraditórias. O processo penal não tem escapado a este fenómeno, porque nós temos um Código de Processo Penal aprovado em 1987, mas daí para cá já sofreu sucessivas alterações, algumas delas de grande profundidade e nem sempre devidamente refletidas, na minha perspectiva, porque não raras vezes têm sido a reboque de situações concretas e há quem diga até para resolver problemas de alguns cidadãos que inesperadamente se viram confrontados com a justiça penal. Dentro deste contexto, o Ministério Português tem-se tentado adaptar, considerando que nós somos uma magistratura independente do Poder Executivo, independente do Poder Judicial, embora paralelo, tem a ver mais com questões de carreira do que com questões funcionais, e independentes da Polícia. Só que na Justiça Penal, Portugal, ao contrário de outros países, dos colegas que falaram ontem e do colega de Gales que falou hoje, em Portugal vigora um princípio no processo penal que nós chamamos o princípio da legalidade, o que significa que todo e qualquer comportamento que chega ao conhecimento do Ministério Público ou da Polícia, que tem obrigatoriamente que o comunicar imediatamente ao Ministério Público, que possa constituir um crime, tal como está previsto no Código Penal ou em legislação extravagante, obriga à abertura de um inquérito criminal, que é a primeira fase do processo penal. Esse inquérito criminal é sempre dirigido pelo Ministério Público, aliás, tem que ser o Ministério Público a ratificar, digamos assim, a abertura de qualquer processo da iniciativa da Polícia, é dirigido pelo Ministério Público e nele tem que ser produzida toda a prova que possa conduzir à decisão final do inquérito de acusar alguém pela prática de um crime ou de arquivar o processo. E, portanto, nós não temos o princípio da oportunidade. Isso significa que, em Portugal, sendo um país com cerca de 9 milhões e pouco de residentes,
tínhamos anualmente, em média nos últimos anos, aberto cerca de 500.000 processos de inquérito criminal. Posso dizer-vos que no departamento que atualmente dirijo, na cidade do Porto, embora com amplitude territorial para o norte do país, no ano de 2018 foram abertos cerca de 76.000 inquéritos criminais. 76.000 inquéritos criminais. Não conseguimos uma taxa de eficácia de 100%, ficámos a 7 inquéritos de ter um saldo zero, isto é, entraram 76.000 e qualquer coisa e nós conseguimos encerrar 76.000 e qualquer coisa, menos 7 inquéritos. O tempo médio de duração dos inquéritos no departamento em 2018 rondou os 235 dias, até ao despacho de encerramento. Se retirarmos do universo desses 76.000 e qualquer coisa inquéritos, os que são abertos contra agente desconhecido e não identificável, que em regra tem um tratamento mais célere, o tempo médio de duração dos inquéritos atingiu os 333 dias. O que quer dizer que nesta segunda versão ultrapassamos quase em 2 meses, 3 meses, o tempo máximo indicativo, ordenador, dizemos nós, da duração do inquérito que está fixado, embora haja também um prazo de 4 meses, nos 8 meses. Bom, era para vos dizer, naturalmente que neste volume de processos, nós temos processos que poderiam circular pela tal autoestrada, pela via rápida de que já se falou aqui hoje, e temos processos que têm que circular por uma estrada mais sinuosa, mais estreita, e que nos obrigam a um esforço de investigação que nem sempre é bem sucedido, mas que consome recursos materiais, humanos e de tempo significativos. Bom, nesse exercício que o Ministério Público faz, umas vezes sozinho, umas vezes acompanhado pelas polícias, temos ainda que nos confrontar com a circunstância de, em Portugal, termos não uma polícia, mas várias polícias. Em Portugal existe uma polícia chamada Polícia Judiciária, que está particularmente vocacionada para a investigação dos crimes, vamos admitir, mais complexos, e depois temos as polícias mais vocacionadas para a segurança interna e ordem pública, mas a quem a lei também reconhece capacidade e competência para participar na investigação criminal. E, portanto, nesse exercício, o Ministério Público articula-se com as polícias e tem o dever legal, tem a prerrogativa e o dever legal de dirigir e de obrigar a polícia a atuar funcionalmente subordinada à sua direção. Portanto, em Portugal não há nenhum inquérito que possa decorrer sem a intervenção do Ministério Público e sem a sua direção. Naturalmente que o esforço de articulação e esta preocupação de direção dos inquéritos também varia em função da dita complexidade e da gravidade dos processos. Já agora, só um pequeno pormenor, neste número de inquéritos de que eu falei, não estão incluídos aquilo que nós chamamos o processo sumário, os processos sumários que são situações de flagrante delito, em que a polícia detém alguém e leva ao Ministério Público detido e o Ministério Público requer o julgamento em processo sumário ou propõe uma medida alternativa do julgamento, a que nós chamamos de suspensão provisória do processo, numa fase preliminar. E, portanto, esses inquéritos, esses processos sumários, que têm ainda um significado estatístico relevante, quer em Lisboa, quer no Porto e nas demais comarcas, não estão contabilizados no número de inquéritos de que eu falei, quer do número global de 500.000, quer no número local de 70.000. Bom, e então, no meio disto tudo, o que é que acontece com a recolha da prova? A recolha da prova que tem que ser toda transferida para o processo. Já agora, só mais uma informação, o inquérito, a primeira fase do processo penal português, dirigida pelo Ministério Público, está desde 2007, numa alteração mais uma ao Código de Processo Penal, sujeito ao princípio da publicidade.
E, portanto, vigora em Portugal, em matéria de processo penal, o princípio da publicidade, o que significa que todo o esforço investigatório e o resultado desse esforço é plasmado no processo e a defesa, se já houver pessoa perfeitamente identificada contra quem o processo corra, a defesa tem acesso, desde a fase inicial do processo, a tudo o que é produzido no processo penal. E o direito de consulta inerente, o direito de obter cópias. Só assim não acontecerá se o Ministério Público decretar o segredo de justiça, que tem um prazo limitado, previsto na lei, e que está sujeito à validação judicial. Bom, então, esse processo avança com a recolha da prova, que tem que ser toda, como eu dizia, plasmada no processo. E é nesse esforço de investigação que o Ministério Público sente, juntamente com as polícias, como eu dizia, ou sozinho, porque às vezes nós lideramos investigações sozinhos, podemos pedir o apoio pontual das polícias por razões operacionais, uma vez que nós não temos meios humanos, nem capacidade operacional para fazermos algumas investigações, irmos fazer buscas, recolha de elementos, mas, portanto, é nesse exercício de recolha de prova que eu tenho sentido que há aqui alguma dificuldade, para além da tramitação relativamente desadequada dos processos. Eu vou explicar, ver se consigo dar uma imagem correta. Em 1983, no dia 21 de março de 1983, iniciei funções numa pequena comarca do norte do país e o processo mais volumoso que eu tinha lá tinha um único volume e teria esta espessura. E hoje eu não fiz apresentação para vos pôr aqui, mas gostaria de ter tido a oportunidade de trazer um caminhão de tiro e pô-lo projetado aqui para verem o que é um processo gigantesco que nós hoje construímos em Portugal. Portanto, coisa impensável em 1983. Eu já vi processos a terem que transitar do Ministério Público para o Tribunal, para a fase da instrução ou para a fase do julgamento, transportados em caminhões de tiro. E, portanto, estão a ver a dimensão de volumes que aquele suporte físico tem. E isto é um resultado das dificuldades que nós temos em selecionar, provavelmente, a prova, mas também das exigências do nosso processo penal, que obriga a que toda a prova que é produzida, seja plasmada em auto ou em suportes materiais correspondentes, seja a documental, seja a pericial. Os princípios, porquê? Porque há um princípio do processo penal que diz que, definido o objeto de um determinado processo, o crime ou os crimes em jogo, são passíveis de prova todos os factos com relevância para a demonstração ou não da prática de qualquer desses crimes. Só não são admissíveis as provas, isto é tautológico, mas é assim que o Código diz e a Constituição, que forem proibidas por lei, nomeadamente aquelas que resultem, naturalmente, de métodos de obtenção de prova proibidos, como seja a tortura, a confissão forçada, que estão previstos no artigo 32 da Constituição Portuguesa e no artigo 126 do Código de Processo Penal. A prova validamente produzida, e como eu digo, tem que ser toda incorporada no processo, fica depois sujeita ao princípio da livre apreciação do juiz, uma vez que essa prova, quando o Ministério Público encerrar um inquérito e eventualmente o enviar para julgamento, tem que constar toda do processo e fica, à partida, sujeita ao princípio da livre apreciação do juiz. Só assim não será, agora vou tentar, quando se tratar de prova documental suportada em documento autêntico ou quando se tratar de prova pericial, quando se tratar de prova pericial, que era basicamente o tema que me tinham encarregado. Porque há duas normas no Código de Processo Penal português que dizem que a prova pericial pode ser obrigatória, e será mesmo obrigatória sempre que a apreensão de determinados factos requeira conhecimentos particularmente exigentes de natureza técnica, científica ou artística, e os documentos autênticos por natureza porque têm uma fé pública que resulta da circunstância de terem sido produzidos perante um oficial público.
Isso seria assim se nós conseguíssemos resolver uma série de problemas que temos ainda pendentes e que não conseguimos resolver. A começar exatamente por distinguir. O Código de Processo Penal fala da prova documental e da prova pericial como meios de prova legítimos, regula o modo de produção dessa prova e o modo de recolha dessa prova, só que depois, a nível jurisprudencial, nós vivemos ainda um drama de distinguir exatamente o que é prova pericial do que é prova documental, e não raras vezes acontece, quando se chega a julgamento, a prova pericial, por esta razão ou por aquela, também por intervenção da defesa, é considerada pelos juízes não como prova pericial, portanto, em princípio subtraída à sua livre apreciação, mas como verdadeira prova documental, e não sendo prova documental autêntica, sujeita a essa livre apreciação. E, portanto, é neste dilema que nós temos que ir trabalhando e que vamos verificando que há sérias dificuldades de várias ordem. Em primeiro lugar, como eu dizia, é essa clara distinção legal e jurisprudencial do que é prova documental e do que é prova pericial. Em segundo lugar, porque mesmo quando queremos recorrer à prova pericial, ou a lei até obriga que o façamos, o princípio estabelecido na nossa lei é de que essa prova, essa perícia, deve ser feita por instituições públicas, tendencialmente por instituições públicas, como acontece, por exemplo, nos exames de médico-legais, de medicina forense, que no nosso ordenamento jurídico estão deferidos a um instituto público chamado Instituto Nacional de Medicina Legal. Mas pode acontecer numa perícia balística, pode acontecer numa perícia grafológica, pode acontecer em qualquer género de atividade, numa perícia de arquitetura, numa perícia de engenharia civil. Em princípio, segundo a nossa lei, essa perícia deve ser deferida a uma instituição pública ou a pessoas que trabalham dentro dessa instituição e obedece a requisitos relativamente apertados. Se não for possível realizá-la através desses serviços públicos, então o Ministério Público pode recorrer a serviços privados, universitários ou outras instituições a quem se reconheça essa especial competência técnica, científica ou artística. E aí começam os nossos problemas. Agora relativamente atenuados, mas durante muito tempo reforçados, porque nós temos um diploma legal que estabelece o preço, tem uma tabela de preço para a realização das perícias. E, portanto, o custo estava tabelado, nós, também no âmbito das traduções, por exemplo, estou agora a falar ali para os nossos tradutores e intérpretes, quando fazem serviços para os tribunais, à partida eles só podem receber aquilo que está tabelado na lei. Entretanto, em 2017, o Tribunal Constitucional Português considerou que aquela tabela limitativa era inconstitucional e, portanto, nós agora temos outra margem de manobra e podemos recorrer a perícias independentemente do valor. Só que depois o Ministério Público depara-se aí com uma grande dificuldade. Qual é ela? É que, ao contrário do que eu já percebi aqui de algumas intervenções de colegas de outros países, o Ministério Público em Portugal não tem um orçamento próprio. Isto é, o orçamento para o funcionamento da Justiça Penal é um orçamento geral aprovado no Orçamento do Estado, que atribui uma determinada verba ao Ministério da Justiça para todas as suas obrigações, incluindo o funcionamento da Justiça Penal, civil, laboral, toda e qualquer área da Justiça. E, portanto, nós quando queremos fazer uma perícia e um laboratório de engenharia civil ou uma universidade ou um perito informático nos pede um valor que, mesmo estando dentro dos valores correntes do mercado naquela área de atividade, ultrapassa aquilo que está previsto na lei, nós temos que pedir a um organismo do Ministério da Justiça, em primeiro lugar, saber se há cabimentação orçamental, se há dinheiro para pagar, sob pena de mandarmos fazer a perícia e depois não termos dinheiro para pagar, e em segundo lugar, havendo dinheiro, se nos facultam essa possibilidade. E, portanto, temos processos aqui no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, temos neste momento processos
que aguardam, exatamente, o deferimento pelo Ministério da Justiça do pedido do Ministério Público de dinheiro para realizarmos uma perícia de arquitetura, por exemplo, temos uma de arquitetura, na área do urbanismo, e que aguarda que o Ministério da Justiça nos diga, sim senhor, os 5.000 euros que precisam para essa perícia inicial a realizar pelo senhor arquiteto tal, estão disponíveis ou não estão disponíveis. Portanto, é um dos constrangimentos. Depois, e que não é pequeno, há outros constrangimentos que nos inibem na nossa ação, essencialmente nestes processos de maior complexidade, da corrupção e da criminalidade económica ou financeira, que têm a ver com a circunstância de esta matéria da produção e valoração da prova não se esgotar no processo penal português na fase do inquérito. Ela tem relevo e pode ser pode ter lugar em 4 momentos-chave que eu identifico aqui no processo penal português. O primeiro é no inquérito, naturalmente, e dentro do inquérito há 2 momentos que são fundamentais. O primeiro é aquele em que o Ministério Público propõe a aplicação de medidas de coação que não sejam o simples termo de identidade e residência, em que tem que levar ao juiz todo o acervo probatório no qual fundamenta o pedido de aplicação de uma medida de coação, como seja, por exemplo, a prisão preventiva, ou prestação de uma caução, ou outra qualquer que não seja o tiro, como eu disse. E depois é no despacho de encerramento. Só que depois, na fase do julgamento, ou na fase facultativa da instrução, os juízes também podem, eles próprios, produzir prova. E têm necessariamente que a valorar. E, portanto, esta circunstância agrava, do meu ponto de vista, as dificuldades do esforço probatório feito ao longo do inquérito, várias vezes sobra nestas fases judiciais. Porquê? Porque o Ministério Público, eu sei que há colegas aqui na plateia que não vão concordar comigo, muitos até, mas o Ministério Público, no afã, na busca de maior eficácia e eficiência na sua atuação na justiça criminal, decidiu segmentar, digamos assim, a representação dos procuradores. E nós temos procuradores que só trabalham nos inquéritos, temos procuradores que só trabalham na instrução criminal e temos procuradores que só trabalham nos julgamentos. Agora imaginam que um procurador que trabalha na instrução criminal ou que trabalha num julgamento, quando recebe um caminhão-tiro carregado com um processo com 500 volumes ou 1000 volumes de papel, com prova de uma dimensão absolutamente extraordinária, qual é a capacidade que esse colega que está na instrução ou que está no julgamento, sozinho, porque nós não temos assessores, é bom que se diga também, vai fazer por muita articulação que ele consiga estabelecer, e devia estabelecer, com o colega que esteve na fase do inquérito, isso torna o trabalho dele praticamente inviável. Sendo certo que a defesa em Portugal, na área criminal, principalmente nos processos mais complexos, já hoje é uma defesa, ainda bem que é assim, nós vivemos num Estado de Direito e queremos que os arguidos tenham uma verdadeira defesa, mas a verdade é que as defesas, mesmo quando há vários arguidos, e têm cada um deles o seu defensor, ainda recentemente aconteceu aqui no Porto, já vos vou dar conta desse episódio, a defesa organiza-se para ter uma estratégia comum, ainda que cada um deles simule que tem uma estratégia perfeitamente singular, eles organizam-se. Nós tivemos recentemente um processo aqui no Porto, em que foram detidas 4 ou 5 pessoas na sequência de uma operação de buscas, fora de flagrante delito, e foram apresentadas pelo procurador titular do processo, a interrogatório judicial, exatamente para a aplicação de uma medida de coação. E esse colega teve que fazer o trabalho sozinho, articulado com a polícia, necessariamente, fez a promoção, o despacho dele, levou a julgamento, e enquanto ele estava a preparar isso, nós havia ainda escutas, interseções telefónicas em curso, e dessas interseções nós percebemos que todos os arguidos e os respectivos advogados já estavam articulados e a trocar mensagens para o WhatsApp para definir uma estratégia para o interrogatório judicial. Coisa
que o colega que ia representar o Ministério Público nessa fase da instrução desconhecia em absoluto. Portanto, isto é uma das dificuldades com que nos confrontamos também na produção e valorização desta prova nas fases judiciais. Há uma outra dificuldade que tem a ver com, como sabem, a União Europeia trouxe muitas coisas de vantagem, também não vou falar do Brexit, mas vou falar da União Europeia, mas trouxe também uma facilidade de circulação das pessoas que se dedicam ao crime, nomeadamente a este crime de natureza económica ou financeira, que dá muitos rendimentos, e portanto as pessoas têm uma mobilidade e transitam, não há fronteiras, e portanto o crime pratica-se em qualquer lado ou em vários lados ao mesmo tempo. O que significa que nós temos que cada vez mais, neste tipo de criminalidade, recorrer ao auxílio mútuo em matéria penal, judiciário, à cooperação judiciária internacional em matéria penal. E não obstante termos o Eurojust, e termos a Europol, e termos as decisões europeias de investigação e as cartas rogatórias, a verdade é que nós temos muita dificuldade em articular o exercício de uma investigação de modo a obter um resultado profícuo. Posso-vos dar um exemplo daquilo que eu considero uma boa solução, que aconteceu muito recentemente também num processo aqui do Porto, em que, com a intervenção do Eurojust, da Europol, articuladamente com o Ministério Público Português, nós conseguimos fazer uma série de operações de recolha de prova documental, digital e de correio eletrónico em Portugal, em simultâneo com a recolha dessa prova na Alemanha, na Áustria e na Suíça, com a apreensão de contas de dinheiro depositado em algumas contas bancárias e de documentação bancária, etc. Bom, resultou bem, e resultou bem porque aí houve um trabalho que eu considero ser uma das soluções e um dos caminhos que nós temos que fazer para resolver as dificuldades de que eu falei, um trabalho entre o Ministério Público e a Polícia que o coadjuvava nesse inquérito, que se traduziu no seguinte: em vez de construirmos dois grandes volumes processuais, um que a Polícia tem enquanto está a fazer as diligências e outro que o Ministério Público tem enquanto está a fazer as diligências, nós construímos uma relação, planificámos sempre com a Polícia todas as ações, calendarizámos as ações, articulámos com o Eurojust e a Europol e, em simultâneo, esse processo está a ser tramitado assim de forma. O original do processo está sempre na posse do titular, do procurador titular. A Polícia, cada ação que desenvolve, que tem que ser depois extratada em auto, remete o auto, o original do auto, para o processo, através de correio eletrónico. Nós juntamos o auto ao processo e estamos sempre atualizados. Portanto, o procurador pode ir trabalhando no processo, mesmo nos seus despachos mais técnicos ou jurídicos, em simultâneo com o desenvolvimento da investigação que está a ser feita sob a sua direção pelo órgão de polícia criminal, sem necessidade de trânsito do processo. Claro que isto depois barra muitas vezes com uma circunstância de que eu não falei, mas que vou falar agora também, é de que em Portugal está em vigor um sistema que obriga à tramitação eletrónica dos processos e também do processo penal, mas neste só apenas a partir do momento em que se inicia a fase do julgamento. Mas não obstante isso, quando nós levamos um processo destes, por exemplo, ao juiz de instrução criminal, para a aplicação de uma medida de coação, a autorização de uma busca domiciliária ou qualquer outro ato que obriga à intervenção de um juiz, mandamos o processo físico, que é como a lei impõe que ele seja tramitado, mas os juízes não despacham no processo físico enquanto não receberem lá uma tramitação eletrónica, numa plataforma que está em uso em Portugal, chamada Sítios, mas que não é obrigatória para a fase do inquérito no processo penal. E, portanto, essa é uma área que temos também que resolver, porque nos tem causado bastantes constrangimentos. Ainda ontem, lá no meu departamento, um processo de grande volume, o juiz recusou pronunciar-se sobre uma promoção do Ministério Público, apesar de ter todo o processo físico à sua frente, porque a tramitação eletrónica não tinha levado todos os anexos. Bom, eu não sei se ultrapassei o meu tempo, creio que sim, já me perdi aqui no discurso, e portanto tinha aqui um conjunto de soluções, já há duas soluções, ou três, que eu gostava só de deixar para concluir, que me parecem fundamentais para
o sucesso da investigação criminal e da recolha da prova pericial e documental, para além do rigor técnico. Uma preocupação que o Ministério Público deve ter sempre presente é que esta fase primeira do processo penal é uma fase decisiva para qualquer pretensão de sucesso nas fases judiciais. E, portanto, nós temos que recolher a prova sempre nessa perspectiva, de que ela tem que ter validade e chegar às fases do julgamento e não poder ser posta em causa, porque aí o contraditório é mais acentuado, é obrigatório e mais acentuado, e, portanto, a defesa, naturalmente, tem estratégias que pretendem sempre desmerecer o valor daquela prova, mais ou menos vinculante ou mais ou menos eficaz em termos de prova dos factos que estão imputados ao arguido. E, portanto, essa perspectiva pressupõe que nós nos articulemos e planifiquemos todas as ações de recolha de prova com as polícias. E quando vamos para uma ação de recolha de prova, sabermos exatamente o que é que vamos fazer. Não pode acontecer o que às vezes acontece, um procurador titular de um processo permitir que a polícia vá fazer uma busca, ainda sem ter definido qual é o crime que está em causa. Isso não pode acontecer, portanto, isto é, não pode haver falhas a esse nível. Articular, planificar, calendarizar, assumir, como a Sra. Procuradora-Geral da República aqui disse ontem, a verdadeira direção do inquérito, principalmente nesses inquéritos de grande volume. Em segundo lugar, sugeria que a nossa hierarquia, a hierarquia do Ministério Público, tivesse mais vezes em conta uma prerrogativa que a lei já permite, de nomear para acompanhar as fases subsequentes do processo penal o procurador ou os procuradores que estiveram na fase da investigação. Isso seria seguramente um ganho extraordinário para o sucesso das nossas acusações. Em terceiro lugar, ia lembrar uma coisa que os magistrados do Ministério Público raramente fazem em Portugal, que é aproveitar-se de uma prerrogativa que o Código de Processo Penal prevê. No início de cada julgamento, o juiz faz uma exposição sumária do objeto do processo e depois concede por 10 minutos a palavra ao Ministério Público e à defesa também para fazerem as suas exposições introdutórias, onde o Ministério Público e a defesa dizem aquilo que se propõem provar ou contraprovar. Ora bem, eu vou dar o exemplo da minha experiência pessoal, enquanto trabalhei em tribunais coletivos, de julgamentos mais graves, nunca abdiquei de usar exatamente essa prerrogativa das exposições introdutórias. Até me recordo, e com isto terminarei, de no primeiro julgamento que fiz aqui perto, em Vila do Conde, o presidente do coletivo, era um tribunal constituído por 3 juízes, e a presidente, era até uma senhora juíza, disse: o Ministério Público prescinde das exposições introdutórias. E eu levantei-me e disse: não, senhora doutora juíza, o Ministério Público não prescinde das exposições introdutórias. E então tomei a palavra e fiz exposições introdutórias. E para quê? Exatamente para acautelar um risco que é real e que tem acontecido. Apesar da nossa jurisprudência dizer que esta prova documental e pericial e outra que tenha sido validamente produzida e recolhida na fase do inquérito se considera válida e valorável pelo juiz nas fases subsequentes, independentemente dela ter sido exibida ou produzida em julgamento, a verdade é que nós temos um artigo no Código de Processo Penal, que é o 355, que diz que só podem ser valoradas as provas produzidas e examinadas em audiência. E para acautelar inversões e alterações de jurisprudência, é que eu digo que o Ministério Público, no julgamento, deve usar as exposições introdutórias, nomeadamente para dizer: o Ministério Público propõe-se provar os factos que constam da acusação e pretende fazê-lo com a seguinte prova. E, nomeadamente aquela que for absolutamente fundamental, identificá-la e considerá-la, para todos os efeitos, exibida e produzida em audiência. Isso fica a constar do registro da audiência, da ata, e seguramente ninguém vai poder dizer que a defesa não teve conhecimento daquela prova ou que ela não foi exibida ou produzida em julgamento. E por aqui me fico. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima.